coisas. Estamos à disposição. Com certeza. E se você também, ouvinte, quiser mandar pergunta, estamos à disposição também no WhatsApp e nas redes sociais da Cultura. Bom, Borella, começar a entrevista sempre, e a primeira pergunta que eu faço, já sei a resposta, já disse até aqui, mas esse ano você é pré-candidato, vai buscar o quê no pleito eleitoral? Sou pré-candidato a prefeito. Prefeito de Araçatuba. E Borella, como é que começou essa sua vida? Você não teve cargo político até então, você nunca disputou eleição, mas foi secretário aí, foi chefe de gabinete nos 2 mandatos do Dilador. Queria que você contasse um pouco pra gente, até para as pessoas te conhecerem melhor, a respeito do Borella antes de ser chefe de gabinete. Bom, eu sou um funcionário público aposentado, sou coronel da Polícia Militar, praticamente trabalho desde os 10 anos de idade, com carteira registrada desde os 14 anos, trabalhei na Polícia Mirim lá, a minha carteira de registro era lá. Entrei na Polícia Militar e após a minha aposentadoria, eu tinha uma amizade com o Dilador. Quantos anos de polícia? 30 anos. 30 anos. Tenho uma amizade com o Dilador, eu nunca participei de política e acabei pela amizade dele, participei da campanha dele em 2016, fui coordenador de campanha. E aí ele me convidou para fazer parte da equipe. Eu aceitei, não conhecia nada, confesso. Aí não sabia também o que era um chefe de gabinete, Sim. Não fazia nem ideia o que ele fazia. E aí acabei indo para lá, fiquei lá 7 anos e meio, junto com ele e com a Edna. Foi uma experiência, eu falo para todo mundo, maravilhosa. Dos 2 cursos superiores que eu tenho, acho que esse foi o que eu mais aprendi. Quais são os 2? Direito e Academia do Barro Branco. Então, eu acho que, eu tenho certeza do que eu aprendi ali, porque ali você acaba fazendo de tudo, né, Zé? Tudo passa ali pelo chefe de gabinete. Saúde, Imagino obras. Que saiba mais até que o próprio prefeito. Na verdade, o prefeito, ele além dessa parte que ele tem que saber dos projetos, ele tem a parte política, que é muito penosa. É muita reunião, é muita gente você convidando. tem um filtro também ali para passar, faça por um filtro. Também. Essa é a principal função. Você tem que proteger ali o prefeito e o vice. Porque eu ficava ali entre a Edna e o Dilador, e aí a gente... eu não sei, você sabia de tudo? Não. A minha responsabilidade qual era? Chegava um assunto que eu não tinha conhecimento, procurava os assessores, o Tadeu, o jurídico, que esse pessoal dava aquele respaldo para que eu pudesse... passar para o prefeito e para vice-prefeito para que eles não cometessem assim qualquer tipo, não é irregularidade, porque é muito complexo a administração pública, não é brincadeira. Aquilo ali tem regras e regras que você tem que ser cumprida à risca. Não se admite qualquer tipo de jeitinho. Ali é o que você tem que fazer, o que a lei determina. Tudo o que a lei determina. Ô Borella, ainda sobre os seus 30 anos de polícia, esses 30 anos você trabalhou onde? Passou por que cidades? Olha, a nossa carreira ela é muito assim, você não é dono do seu domicílio, né? Eu fiquei por 4 anos em São Paulo, depois trabalhei em Campinas, depois trabalhei em Fernandópolis, isso até como tenente. Aí vim para Araçatuba, fiquei aqui um período, fui promovido a capitão, fui para Santa Fé do Sul, fiquei lá por 2 anos, retornei, mas fui para Birigui, fiquei 2 anos em Birigui, depois eu vim para Araçatuba. Aí quando foi promovido a major, fui para Rio Preto, depois de Rio Preto retornei para Ambiental como major. Aí o Coronel Meira, que era comandante, que me trouxe para ser chefe do Estado-Maior aqui. Depois fui para Andradina e, posteriormente, encerrei minha carreira na Polícia Ambiental como tenente-coronel. E você aposentou em que ano? 1900 e... Não, aposentou. Desculpa. Que isso? 2015. 2015. E aí, essa amizade com o Dilador já existia em 2015? Muito tempo. E em que momento, em que conjectura aí o Dilador te convidou para... primeiro, imagino eu, a participar das eleições daquele ano? Foi as eleições de 2018. 2016. Praticamente eu fiquei 1 ano aposentado antes de entrar na prefeitura. Então eu ia lá no diretório, o aposentado não tem o que fazer, né? E aí eu acabei criando uma certa ligação com esse tipo. E ele precisava de alguém que ele confiasse, e ele acabou me convidando e eu fiquei lá. Entendi. E aí, nessas conversas nas eleições de 2016, que foi a primeira que o Dilador venceu e você virou chefe de gabinete, já havia uma conversa de caso fosse eleito, você seria o chefe de gabinete ou isso surgiu depois? Não, surgiu depois. Inclusive, ele me convidou para ser secretário de segurança. Aí eu falei, Dilador, chega de polícia. 30 anos, eu acho que já fiz minha parte.
E aí foi quando ele me convidou para ser o chefe de gabinete. Tá, e aí você passou um primeiro mandato como chefe de gabinete, do Dilador e da Edna. Tivemos a eleição de 2020, o Dilador foi reeleito. E em que momento, Borella, nesses 7 anos aí, você chegou a cogitar ou vieram te convidar, ou você pensou em algum momento, eu posso tentar aí, quem sabe, disputar uma eleição agora? Eu nunca pensei. Nunca? Sendo honesto com você. Eu sei que tinha algumas pessoas do grupo que até tinha essa intenção, mas da minha parte, não. Tá. Da minha parte, não. E tua família? Mulher não... Hoje ela está mais animadinha, né? Mas no início foi um baque, inclusive os filhos, porque você sabe, Zé Walter, que infelizmente quando a pessoa se propõe a ocupar um cargo eletivo aí de vereador, ele já começa a apanhar. Então tem aquelas pessoas, nós temos algumas pessoas, inclusive aqui na nossa cidade, que só vivem na periferia da política, só criticando, só... Você conhece, são pessoas, são figurinhas carimbadas. Então isso incomoda um pouco, principalmente os familiares, porque esse pessoal não tem limite, esse pessoal, eles se excedem, e você tem que ter uma paciência danada com isso daí. Então eu acho que esse é o pior ponto. Esse é o pior ponto que inclusive, eu acredito que inibe muitas boas pessoas de entrar na política. Porque a marcação é tão cerrada e como o pessoal não tem escrúpulo, exagera, então as pessoas ficam meio receosas em fazer parte da política. Entendi. E aí, então, nunca foi a sua vontade, ou você nunca passou na sua cabeça isso? Nós tivemos, e aí a gente precisa tocar nesse assunto, porque o quadro é exatamente para isso. Nós tivemos aí no ano passado um início de conversa e seria natural até que o Dilador indicasse a vice-prefeita Edna Flor a candidata a prefeita nesse ano, apoiada por ele. Tivemos muitos acontecimentos durante todo o ano, já passou bastante água debaixo dessa ponte, e me lembro, Borella, que em uma participação sua, até não sei se foi na Cultura ou na Nova Brasil, você chegou a dizer esse ano, inclusive, que apesar de algumas entrevistas que tinham saído aí na imprensa, a Edna ainda seria essa candidata a prefeita e você seria o candidato a vice. Isso depois daquelas entrevistas. O que aconteceu depois dessa manifestação sua e que tudo mudou? Você passou a ser o cabeça da chapa. Eu acho que esse assunto, Zé Walter, ele já foi muito bem debatido. O Dilador já veio, já falou. A Edna já veio, já falou. Eu acho que para mim esse assunto é superado. A Edna é minha amiga. Eu gosto muito da Edna, uma pessoa maravilhosa, de uma honestidade que não tem, uma pessoa trabalhadora. Eu nunca vi um vice, apesar de eu não fazer meu dia a dia, um vice que fazia o que a Edna fez. Todo dia de manhãzinha ela estava na prefeitura. Pela norma, o vice trabalha 2 horas, a Edna trabalhava o dia todo, nos finais de semana. Então, é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande. Houve esses problemas políticos, não diria problemas, essas vamos se dizer, esses fatos políticos, e o meu nome pelo grupo acabou sendo cogitado, que, eu repito, não era a minha intenção. Eu, no máximo, aceitaria ser o vice, que foi o que eu disse, salvo engano, não sei se foi para você, eu sei que foi numa entrevista. Foi. E aí os fatos acabaram, o grupo acabaram me convencendo com aquele problema, com aquele fato que houve com a Edna. Então, da decisão de não ser mais a Edna, o grupo chegou em você e falou, Borella, vai ter que ser você. É isso daí. Essa foi mais ou menos isso. Agora, com relação ao fato de Edna, como eu disse, minha amiga, gosto muito dela. A gente trabalhou durante esse período aí, agora eu me afastei da prefeitura, de uma forma bem harmônica. Então, eu acho que, para mim, esse assunto está superado. Você conversou com a Edna depois de tudo isso? Várias vezes. Aliás, eu converso com a Edna, não é que eu conversei, eu converso com a Edna. Inclusive, agora não, né, que eu já saí, mas inclusive assuntos da própria prefeitura, a gente está ali, eu estava ali do lado dela e constantemente a gente se reunia, e assuntos da prefeitura. Então, e conversaram sobre esse assunto aí também, ou não só assuntos de prefeitura? Também, inclusive, sobre esse assunto. Essas questões aí de ela ser a prefeita ou não? Tudo conversado. E ficou numa boa? Numa boa. Beleza, tá aí então. É o que eu digo, faz bastante tempo que isso tudo começou, a gente não conseguiu conversar antes com relação a isso, e claro, já com o andar da carruagem, a gente já vai encaminhando quase que para as convenções. Borella, eu quero te perguntar agora com relação
a uma questão que deve ser o principal ponto da campanha eleitoral desse ano. Os candidatos a prefeito devem, e já demonstrou isso muito na última segunda-feira na Câmara Municipal. A saúde deve ser o principal ponto, imagino, da campanha dos candidatos a prefeito em 2024. Como é que você viu essa manifestação que aconteceu na Câmara na última segunda-feira? Bom, eu posso fazer um resuminho? Claro. Eu vejo assim, Zé, a saúde, se você ligar um canal de TV agora, você vai ouvir uma série de problemas pelo Brasil todo. A saúde é um problema crônico, é um problema que não dá para você jogar debaixo do tapete. Então, é um problema que afeta a população, principalmente aqueles mais vulneráveis que não têm condições de pagar um plano de saúde. E mesmo o plano de saúde, Zé Walter, porque eu administrei o plano de saúde da Polícia Militar aqui em Araçuba por 20 anos. Eu era diretor voluntário lá. E nós tínhamos problema lá, inclusive para quem paga um plano de saúde. Você não consegue consulta, você às vezes dificulta para fazer uma cirurgia. Então o problema na saúde ele é bem amplo. E aqui no nosso caso, em Araçatuba, hoje nós temos um problema que a saúde ela começa lá na atenção básica. Se a atenção básica falhar, se ela não fizer o seu papel certinho, sobrecarrega o pronto-socorro. E a pessoa que procura o pronto-socorro, ela tem duas formas de resolver o problema dela. Ou ela é medicada e atendida e vai para casa, ou ela vai para a Santa Casa, que o problema é mais grave. Aí vem o problema da Santa Casa. Hoje a Santa Casa não está conseguindo absorver todos esses pacientes. Então, por vezes, nós temos aí 20, 15, 18 pessoas aguardando vaga na Santa Casa. Tem pessoas que ficam 2, 3 dias ali no nosso pronto-socorro, porque você tem que dar um atendimento, nem que for básico, e isso acontece. E isso acaba atrapalhando todo o sistema. E, infelizmente, isso acontece. Não tem como. A Santa Casa vive um problema sério, inclusive conversei com o dilador ontem, ele estava em São Paulo conversando com ele. O dilador vai praticamente toda semana para São Paulo conversar para ver se resolve o problema da Santa Casa. Porque desafogando a Santa Casa, ela voltando a trabalhar normal, ela melhora o ciclo, entendeu? Então, isso, infelizmente, hoje nós temos esse problema. Agora, o fato, que nem você ia me perguntar sobre a CPI, seria isso, né? A CPI na Câmara, mas assim, as pessoas foram até lá, foram questionar, foram pedir a abertura de uma CPI da saúde para investigar mortes que estariam acontecendo no pronto-socorro da cidade. Nós nunca fugimos desse período que eu estou ali na prefeitura, nunca fugimos de informações, nunca. O Ministério Público, ele manda para nós, em média, 400 a 500 ofícios questionando diversos problemas da cidade, durante um ano. E a gente responde todos. O dilador há 7 anos e meio, o dilador e a Edna, eles estão limpos com processo no Tribunal de Contas. A Pompeu de Toledo foi mais de 30 denúncias que teve lá. Então, a gente não tem esse problema de não prestar informação, desde que seja uma coisa técnica. Por exemplo, mortes. Falaram-se muito, pega as estatísticas do que ocorreu nesses últimos 7 anos. Essa é a média de óbito. Essa é a média de óbito. Não teve nada mais. Pode olhar as estatísticas. E por que nesses últimos anos nada foi feito? Por que ninguém fez nada? Não houve questionamento. Por que uma CPI agora? Me diga por quê. Você não está cheirando uma coisa política? Você vê os 3 vereadores que foram os incentivadores da CPI. No dia que a nossa secretária foi na prefeitura, que já estava essa conversa de CPI, na Câmara, isso que eu falei... Prefeitura. Não, na Câmara, os 3 nenhum dos 3 compareceu. Era um momento de questionar a secretária. Por que não foram? Por que fazer a CPI agora? Eu acho que essa pessoa, nós não podemos admitir nenhum óbito. Não tem como. A gente tem que fazer de tudo para que a pessoa não chegue a esse ponto. Agora, o que ocorreu nesse fato dessa pessoa aí? Os familiares, eles têm o direito de questionar, de ter informação. E o órgão público, ele tem obrigação de informar aquela família porque lutada. eles alegam uma possível negligência que tem acontecido. Sim. Então, assim, os óbitos, a quantidade, entendi o que você disse das mas estatísticas. Agora, vamos supor... O que foge pouco é a história da... Mas eles têm eu repito, eles têm o direito e o órgão público tem a obrigação. E isso é feito não por meio de uma CPI.
um órgão técnico. Nós temos aí o Conselho Regional de Medicina, ele que vai analisar se aquele profissional ele cometeu alguma ilegalidade, uma irregularidade, se ele não cumpriu os protocolos necessários. Agora, a CPI, na minha opinião, ela é política. Na minha opinião, essa que foi criada, ela é política. Você vê, por exemplo, o tanto de candidato que tinha lá no dia. Eu li não sei se foi no RP10, tinha 14 ou 15 candidatos ali dentro, inclusive candidatos a prefeito. Teve candidato a prefeito, que eu acho isso daí uma apelação danada, que foi lá na porta do pronto-socorro pegar na mão de familiares que teve um ente querido aí que foi embora, que foi a óbito. Então, eu acho que é um apelo. Eu não faria isso. Eu acho que não... para se ganhar uma eleição, eu acho que esse tipo de coisa tem que ser condenada. E o que, Borella? Há algo que o município possa fazer, e aí vou te questionar se existe algo e o porquê não foi feito, para dirimir ou reduzir esses casos ou essa quantidade de reclamações que estão sendo recebidas aí? Porque você está dizendo, e isso é verdade, o que você tem dito, essa questão da Santa Casa. O pronto-socorro, ele não é um local para deixar a pessoa internada lá, não é para isso. Não é para isso. Não serve para isso. Mas tem algo que o município possa fazer para que, já diante desse cenário que a Santa Casa vive, para tentar dirimir ou reduzir... Com relação à Santa Casa, é a parte política. A prefeitura já repassou muito dinheiro para a Santa Casa. Bastante. Nesses últimos anos, é uma cifra de 80 milhões que foram repassados. Esse convênio com o Salesiano, que foi a prefeitura que ajudou, colabora muito com a Santa Casa. E na parte política, porque tanto o órgão estadual, o governo estadual como o federal, eles têm culpa no que está acontecendo com a Santa Casa. A tabela SUS está em 20 anos sem reajuste. Foi feito um reajuste há pouco tempo de 5%. Então, isso inviabiliza o atendimento. A Santa Casa ela vem numa sequência de dívida de anos, porque ela trabalha, ela é porta aberta. Ela recebe todo mundo, ela é obrigada a receber todo mundo que chega ali. Então, é um problema grave. Agora, vamos voltar para a nossa cidade. O que foi feito? Olha, do 2017, janeiro de 2017, quando o Dilador e a Edna chegou na prefeitura, tinha 2 ambulâncias. A saúde estava um caos. Hoje nós temos 8 ambulâncias. Nós tínhamos 31 veículos em estado deplorável. Hoje nós temos 80 veículos na saúde que faz vacina em casa, que leva remédio. Então foram inaugurados aí 4 UBSs. Não foi construído pelo Dilador, mas tinha o prédio. Ter o prédio não adianta, tem que ter equipe, tem que ter atendimento. Então foi feita uma série de coisas relacionadas à saúde. O próprio pronto-socorro. O pronto-socorro lá que estava no Santana, ele não tinha VCB, ele não tinha aquela porta bang-bang, ele não tinha ar-condicionado, ele tinha uma série de problemas lá. O raio-x não funcionava, então deram uma arrumada lá a princípio, e depois nós colocamos aqui no centro, aqui onde que era o antigo Hospital Santana. No início, Zé Walter, foi maravilhoso, estava dando conta, mas a saúde ela é uma coisa dinâmica. Hoje nós temos um projeto para voltar lá para o Hospital da Mulher. Um segundo pronto-socorro. Mas uma coisa mais ampla, com 3 entradas diferentes, uma somente para a pediatria, uma somente para o SAMU e uma para o dia a dia do pronto-socorro. Isso vai desafogar muito. Então, vai ser aquela pessoa que procurar esse órgão, ele vai ser bem atendido. E hoje o nosso pronto-socorro, aquele hall de entrada ali, ele é muito apertado. Então, isso causa, assim, para quem olha, o pronto-socorro está lotado. Então, a saúde ela é constante. Mas o novo pronto-socorro vai resolver, então, essas coisas? Não é só isso. Isso é uma parte. E nós, com o PAC, nós fomos contemplados, aquela vez que o ministro veio aqui, o Padilha, o Dilador conversou com ele e nós fomos incluídos no PAC. Então, nós vamos construir, já tem projeto, já está tudo incluído no PAC, 2 UBSs novas. Então, mas não muda a questão das internações, né? Não, mas eu vou te explicar. Então vai. Como eu te disse, Zé, um depende do outro. Então, hoje, qual que é a UBS mais carregada?
lá do São José. Então, vai ser feita uma nova UBS lá no Porto Real, que aquela região é muito populosa e tem muitas pessoas vulneráveis lá. Então, lá é um ponto importante. E a outra vai ser feita aqui no Concórdia. E aonde é o Moarama 2, vai ser feito um novo pronto-socorro. Então, você desafoga Então, aquele pessoal daquela região não precisa vir para cá. Então, você começa a melhorar isso daí. E veja bem, e você tem que ficar atento, porque em breve é muito dinâmico a saúde. Ela constantemente, você não pode parar. Eu até estou dizendo porque na campanha passada, Borella, foi até questionada sobre a necessidade de um segundo pronto-socorro e na época, acho que a resposta era que não. Tem um custo também, né? Então, hoje, para você fazer um pronto-socorro ele custa, em média, 2.800.000 mês. Então, quando você ouvir aquelas promessas de alguns pré-candidatos, eu vou fazer 4 pronto-socorro, não acredite não, isso é mentira. Não, mas o que eu quero saber é o seguinte, vai resolver? Porque continuamos com a Santa Casa, se não tiver, enquanto o Presidente Prudente, acho que tem, eu tenho os dados de quantos hospitais tem Prudente, quanto tem Rio Preto, eu posso até buscar aqui. Araçatuba só tem um. Então, mas a gente tem que fazer a nossa parte, Zé. Por exemplo, o governo Mas a internação não vai resolver. O governo do estado, ele nos pediu um terreno para fazer o AME cirúrgico. Nós já fizemos a lei, foi passado na Câmara, está tudo certinho, o terreno está à disposição há mais de 3 anos, mais de 4 anos. Do lado do AME? Do lado do AME, o AME cirúrgico. Tem essa promessa do Hospital Regional em Birigui. São coisas que, se isso tudo sair, vai melhorar. E nós estamos fazendo, qual que é a nossa parte? Tentar melhorar a situação da Santa Casa. E a gente não está, estamos fazendo todos os esforços para melhorar a situação dela. A situação econômica, o problema da Santa Casa é dinheiro, é dívidas que vêm se arrastando há anos. Então, essas dívidas acabam atrapalhando o dia a dia da Santa Casa. Nós, que eu digo assim, a Santa Casa tem dívida com imposto, dívida com bancos, e isso daí acaba desregulando o dia a dia dela. Por mais que ela faça uma gestão bem apertada lá, ela acaba tendo essa surpresa. Por exemplo, ações trabalhistas são diversas e acaba sequestrando, até um dia desses, sequestrar até o dinheiro do pagamento. Então, esse tipo de coisa, qual é a função do prefeito nessa? Convencer os órgãos estaduais para que ele dê uma ajuda. E não é só a Santa Casa, praticamente toda a Santa Casa vive esse dilema, né? Não, tá, e a gente fugiu um pouco até porque o nosso assunto era mais política, realmente. Então, só para fechar esse assunto da CPI, você acredita que politicamente, para a sua pré-campanha, já que seu nome e você está vinculado, claro, ao executivo atual, essa movimentação te prejudica? Politicamente, eu digo. Olha, eu acredito que não, mas tentaram. Você viu que até minha foto estava lá no dia lá. No caixão. Quer dizer, uma fala de mau gosto, assim, não sei. Mas eu acredito que não. Eu acho que a população tem que analisar o que realmente acontece. Aqueles pessoal que estava na Câmara lá são figurinhas carimbadas. Quem frequenta a Câmara sabe que aquele pessoal, se tiver um problema na Pompeu, é aquele pessoal que agita. Se tiver um problema na saúde, é aquele pessoal. É um pessoal que, acho que posso te dizer até, entre aspas, um profissional de Câmara para fazer agitação. Então, eu acho que aí é a população que tem que ver. Eu acho que a população tem que analisar o que foi feito nessa cidade, o que foi feito de obras, o que foi feito em todos os setores. E é claro que a saúde, como disse, todas as cidades têm que dar uma atenção especial. E é o que a gente vai fazer caso a gente chegue lá. Agora, eu acho que a população tem que analisar de uma forma bem fria para ver o que é política, que tentam denegrir a imagem do dilador, e é claro que a minha, para colher louros políticos. Eu acho que é muito importante essa análise da população. 7h55, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui na Cultura e na volta a gente vai falar sobre as articulações desse ano. O quadro é Xadrez Político, a gente vai vamos falar de Carlos Hernandes, vamos falar de Flávio Salatino, vamos falar de quem a equipe aí, a chapa, está pensando junto do Republicanos para essas eleições. Vamos bater papo sobre política, falamos um pouco a respeito da saúde, da CPI que foi instaurada e no próximo bloco a gente continua falando sobre as eleições deste ano. É o Xadrez Político no Jornal de Verdade, continue participando no WhatsApp, no YouTube, também no Facebook, a gente volta já. Sai na frente! Cultura FM, Jornal de Verdade. Sai que o
Você, servidor municipal de Araçatuba, tem mais uma opção. Em parceria com a Santa Casa Saúde, o Cisema lança o Plano de Saúde Ambulatorial. Faça sua adesão até 5 de julho sem carência, a partir de R$ 56. Mais informações, procure o Cisema, Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e região. Cisema, sempre ao lado do trabalhador. A Ferreira Engenharia está com uma oportunidade de trabalho. Estamos contratando carpinteiro para a obra do Central Park Towers em Araçatuba. Os interessados devem entregar o currículo na obra no endereço Rua Joaquim Fernandes, número 445, Jardim Nova York, Araçatuba. O momento de fazer história chegou. As inscrições para o vestibular de medicina do Unisalesiano Araçatuba já estão abertas. E atenção, a prova será realizada no dia 29 de junho, às 13 horas, horário de Brasília. No Unisalesiano Araçatuba, você contará com uma equipe de professores dedicados e uma infraestrutura de ponta, garantindo uma formação de excelência. Chegou a sua vez de ingressar no curso de medicina e transformar seus planos em realidade. Unisalesiano Araçatuba, multiplicando sonhos. A Ótica Visão tem 9 lojas para melhor atender você. Os melhores profissionais do mercado, as mais variadas marcas. A Ótica Visão espera por você. Ótica Visão, vem visando sempre o melhor pra você. Venha conhecer a Ótica Visão. Ótica Visão, lojas em Araçatuba, Birigui e Valparaíso. Há sempre um brilho nos olhos de quem conhece. Ótica Visão. Você já conhece os benefícios do cartão Tua? Além de pagar menos por sua passagem, você ainda faz a integração entre as linhas em qualquer ponto da cidade. É só ir até o guichê do terminal urbano e solicitar a emissão de seu cartão. Sendo assim, pagando menos por sua passagem. Tua há 50 anos a serviço de Araçatuba. Cultura FM, tá todo mundo ouvindo. O Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba agora é SC Saúde, com pronto-socorro, ala de internação e sala no centro cirúrgico exclusivos, laboratório e ambulatório próprios e uma ampla rede credenciada em nossa região, com mais de 800 credenciados. E, além disso, está inaugurando o Núcleo de Apoio Infantil com uma equipe multidisciplinar para ajudar no desenvolvimento e cuidado de crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Plano SC Saúde, 3607-2720, Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 1092. Esse é o nosso tempo. Vivemos todos conectados. As informações circulam livremente e o mundo cabe na palma da mão. Um tempo em que mais importante que o amanhã é o hoje. Hoje mais completo e mais ágil, mais moderno e também mais ecológico. Seu portal para o mundo com tudo o que você precisa saber. Hoje, mais que nunca. Na Cultura FM, dicas para o seu pet. Dicas para o seu pet. Com a doutora Amanda Araújo. Oferecimento, Clínica Veterinária Arlindo Araújo. Não é bom para a saúde do seu cão fazer xixi somente durante os passeios. Animais que retêm urina têm predisposição a infecções urinárias e problemas nos rins. Além disso, é mais difícil para você observar se tem algo de errado com a urina do seu pet. O animal pode ter o hábito de urinar durante os passeios, mas é importante que ele também consiga urinar em casa, seja na grama ou no tapetinho higiênico. Dicas para o seu pet, com a doutora Amanda Araújo. Oferecimento, Clínica Veterinária Arlindo Araújo. Oftalmologia, cirurgias, vacinas, endoscopia, raio-x, ultrassonografia, Rua Porangaba 800. A Arapark orienta e sugere a seus usuários baixar o aplicativo Digipare para adquirir o seu ticket de estacionamento. Além de respeitar o distanciamento social, é seguro, prático, econômico. Ele avisa quando o tempo está encerrando e devolve o troco digital após debitar exatamente os minutos de uso da vaga, respeitando o tempo mínimo de meia hora. Venha para o Digipare, a maneira mais fácil e econômica de estacionar. Acesse o nosso portal dhmais.com.br/Aracatuba. Muita informação e, claro, o nosso som. Cultura FM. Sai da frente. Sai que o serelepe é chapa quente.
Jornal de Verdade de volta para você aqui na Cultura, 8 horas 1 minuto, 8 horas 1 minuto, manhã de quarta-feira, hoje 19 de junho de 2024, de volta com o nosso quadro Xadrez Político, aqui na Cultura FM 95,5 do seu rádio. Estamos entrevistando os pré-candidatos a prefeito, pré-candidato a vice nas eleições desse ano, e nessa quarta-feira estamos recebendo aqui Deocleciano Borella. Borella, continuando o nosso papo aqui, vamos falar um pouquinho sobre as articulações para as eleições desse ano. Nós tivemos aí muita conversa o ano passado com relação ao Partido Republicanos. O Republicanos se anunciava como um partido de oposição ao atual governo audilador. Tivemos uma clássica aí, ficou famosa, uma reunião na Padaria Bandeirantes com Felipe Fornari, pessoal do Republicanos da antiga, Carlos Hernandes, nós tivemos acho que Lucas Anata juntos, e agora o Republicanos está muito próximo de estar junto de você nessa campanha eleitoral. O que aconteceu lá dessa reunião na Bandeirantes até esse momento em que o Republicanos provavelmente vai indicar o seu candidato a vice? Bom, essa é uma boa pergunta que você tinha que ter feito para quem estava naquela reunião, né? O que aconteceu, honestamente, eu não sei. Não, mas tivemos, inclusive, mas manifestações aí, tudo bem. Eu não estava lá. Mas eles se diziam oposição a vocês. Não, eu vejo assim, ó, na política tudo é possível. Ué, tanto é que me convenceram. Hoje sim, amanhã não. Tem uma máxima aí que diz que a política é igual às nuvens que estão no céu. Você olha, tá de um jeito, daí a pouco tá de forma diferente, Ciro né? Sério falou isso então, quarta-feira. Aí eu vejo o seguinte, são articulações, é importante você agrupar mais partidos, isso não tenha dúvida nenhuma. O Republicano é um partido bom, é um partido que eu tenho vários amigos lá, inclusive o Motoca, o Chitelli, o Guimarães, o Carlinhos, então tem um grupo de amigos lá. E a gente está conversando bastante, todo mundo, os pré-candidatos tentam arrebanhar o maior número de partidos, por quê? Tempo de televisão, você sabe que Araçatuba é uma cidade que tem a propaganda, isso faz um peso danado na campanha, então a gente está articulando, estamos conversando bastante, e a gente está esperançoso aí de uma união. Mas a mudança na diretoria do Republicanos, imagino que foi determinante para essa possibilidade, porque nós tínhamos lá até o Leandro Maffez, que é prefeito em Birigui, o Luiz Guilherme Teste, que foi presidente. Eles deram entrevista no próprio Xadrez Político dizendo que eles fariam campanha, ainda que com a Edna Flor na ocasião, como opositores. Então essa mudança na diretoria foi determinante para essa aproximação. Olha, eu acho que todo mundo que faz parte de um partido político, ele tem que tomar muito cuidado no que ele fala. Porque, primeiro, os partidos que estão aqui na cidade, eles têm uma ligação a nível estadual, a nível federal. Então tem que ver quais são os interesses, o interesse global dos três entes, municipal, estadual e federal. Então eles têm que caminhar meio que junto. E tem muito acordo, Zé Walter. Você pode ver que tem partido que eles conversam lá numa esfera um pouco maior, falam, olha, na cidade tal eu não lanço candidato, você lança. Acontece isso. Próprio Rio Preto, Itamar Borges, ele é do MDB e está sendo apoiado pelo Tarcísio. Tudo indica que é pelo Tarcísio. Então, essas coisas aí tem que ser uma conversa um pouco mais então, delicada. Você está querendo dizer que houve uma conversa a nível estadual e federal, nesse caso do Republicanos? Não estou dizendo isso não. Eu disse que aqui foi não posso dizer uma precipitação do grupo daqui, que acabou criando um mal-estar danado. Que tirou até a Edna. Que tirou a Edna, quer dizer, foi um mal-estar, não sei se foi inabilidade, não foram hábeis os gestores do partido, eu acho que foi por aí. E a própria cúpula estadual resolveu mudar a direção. E quem está hoje na direção são pessoas próximas a mim, que não é de hoje. O Motoca é amigo meu há mais de 40 anos. Quando ele entrou na academia, eu conheci ele lá. Então, o Motoca tinha 14, 15 anos de idade. Meu amigo e várias outras pessoas. Então, eu vejo que essa proximidade ajuda sim. É mais fácil você trabalhar com quem você conhece. Então, são pessoas íntegras. O Motoca é de uma lisura que não tem 30 anos de polícia, de uma carreira brilhante, que chegou ao posto máximo da polícia. Então, a gente tem confiança em trabalhar com essas pessoas. Deve vir do Republicanos, então. Não tem o nome, mas deve ser o Republicanos. Olha, eu vejo assim, a partir do momento que você declarar, você fecha todas as portas. Então, eu acho que o vice, a gente está estudando, tem nomes, vários nomes, e a gente vai escolher
É lógico, tem prazo ainda. Nós estamos dentro do prazo. Eu sei que mas vocês um ficam... dos últimos a anunciar, vocês. Sim. Ô, Borella, e também o nome de Carlos Hernandes. O Carlos Hernandes, cotadíssimo, pelo menos o que se conversa nos bastidores, como candidato a vice dessa sua chapa. Por que o nome do Carlos Hernandes? Olha, como eu disse, o partido que vai ter a indicação, caso seja fechado com o republicano, seria o partido que vai indicar. Mas você tem que concordar. Sim, concordo, então, lógico. Não dá para você pegar qualquer pessoa. Primeiro, se você pega um pré-candidato que vai, caso você tenha sucesso na eleição, você ficar 4 anos com uma pessoa que você não se dá bem, fica difícil. Então tem que ter uma química aí, tem que ter uma certa proximidade. É um bom nome, como é o do Flávio, como é o do Célio Mori, tem vários nomes. E de outros partidos também. Então tem outros nomes. A gente está fazendo de uma forma bem técnica e sensata para que a gente não ocorra erro. Muita gente diz que o Carlos Hernandes seria esse nome popular, que você, em tese, seria pouco conhecido na cidade, trabalhou como policial e depois foi chefe de gabinete, não foi político, não disputou eleição, e o Carlos Hernandes é o nome que traria essa popularidade para a chapa. Quer falar sobre isso ou não deixar para... Não, eu acho que no momento, Zé, enquanto... A gente volta aqui. Concorda com isso? Com essa análise? Lógico. Ele é uma pessoa pública, é uma pessoa que já foi presidente da Câmara, já foi vice-prefeito, tem uma visibilidade diferente da minha. Eu nunca participei de cargo político, estou agora. Até um dia me perguntaram, não sei quem foi que perguntou, mas você não é conhecido. Eu não digo que eu não sou conhecido, eu não sou popular, é diferente. E por isso que existe a pré-campanha e a campanha, que é justamente para você se apresentar. Você põe seu nome, aí hoje com a mídia, o celular, você consegue... ontem mesmo eu fui lá puxa vida, até o nome do... Fui à noite numa reunião e tinha pessoas que estão me seguindo que não me conheciam pessoalmente e já viram meu nome. Então... isso durante a campanha? Então é isso daí. Então esse fato... É claro que uma pessoa que já é conhecida, ela está na frente. Uma pessoa que já participou de 1, 2 campanhas, ele já colocou o nome para a população. Então, ele já sai um pouquinho na minha frente, com certeza. Mas a gente está trabalhando para isso. E nessa discussão com relação ao candidato a vice, nós temos aí, pelo menos nos bastidores, que o Dr. Flávio Salatino seria aí essa segunda opção. É tão popular quanto o Hernandes, você entende? Olha, o Dr. Flávio já foi vereador, já disputou para prefeito, então ele já colocou o nome dele. Então, com certeza, ele é mais conhecido que eu. Tá. E o fato do Dr. Flávio Salatino ter dito recentemente, uma entrevista inclusive no Xadrez, que só aceitou se filiar e se candidatar caso o partido dele fosse oposição também ao... E vai aquela mesma conversa que nós tivemos agora há pouco do Republicanos, que você disse que a diretoria talvez não foi muito hábil com relação ao assunto. Eu acho que também é uma boa pergunta que você deve fazer com ele, né? Mas a sua impressão, poxa. A minha impressão, veja bem... Ele disse claramente, ele falou, eu estou entrando no Republicanos e o presidente sabe que é porque o partido é oposição ao dilador. Eu sou suspeito para falar do Dr. Flávio, porque ele é meu médico. Eu também gosto ele é meu médico. Só estou dizendo um fato aqui, mas eu gosto dele. Ele é meu médico. Ele faz mais de 10 anos que eu todo ano eu faço uma bateria de exame. Agora, ela vai ser a pergunta, se o nome dele surgir, vai ser a pergunta que todo mundo vai fazer, doutor Flávio. Lá o senhor disse que era oposição, e agora? E agora? Ele vai responder para você, mas com mesmo certeza. Assim, você acha que então, mesmo com essa questão, não interfere em nada na escolha dele? Para mim, não. Perfeito, tá bom, para você não. Borella, falar um pouquinho de Câmara Municipal agora. A Câmara Municipal de Araçatuba, nós tivemos uma renovação muito grande nessas últimas eleições e nós temos visto que para esta Câmara de agora um apoio, uma base muito forte, governista, de vereadores que votam com o governo, com o executivo.
Como é que você enxerga isso? Porque no primeiro mandato do Dilador, isso era um pouco diferente. Nós tínhamos muitas discussões, vereadores que eram de fato oposição, e hoje a gente cita 3 nomes que são oposição, que é o Boato, o Zanata e o Arlindo. O restante, eles são da base governista. Como é que você enxerga a Câmara nesse cenário? Olha, até uma pergunta. Nenhum prefeito, nenhum governador e nem o presidente consegue governar se ele não tiver uma base. Isso daí é ilusão. Ele precisa, sim. E a oposição, ela é importante, Zé. A oposição, ela fica sempre ali cutucando o gestor para que ele não se acomode. Então, eu vejo com muita importância. Agora, eu entendo que a oposição ela tem que ser oposição ao gestor, não à cidade. Então, quando eu vejo um vereador votando contra uma coisa que é benéfica à população, ele não está fazendo oposição ao prefeito. No caso aqui, municipal. Ele está fazendo oposição à cidade. Ele vota contra tudo. Então, esse tipo de forma de trabalhar na Câmara, eu não concordo muito. Agora, eu não vejo problema nenhum de ter oposição. Eu acho importante, sim. Não, mas oposição. Mas e a base? Essa base governista? Vereadores que votam de acordo com o que a prefeitura manda, o executivo manda. É difícil, de fato, legislar ou comandar, cuidar de uma cidade sem que... Depende do que você fala que manda. Eu não concordo com essa fala. Eu falo assim, que essa reunião que é feita lá na prefeitura, por vezes sai um projeto de lei e você tem que explicar, sim, para o vereador, para que ele entenda. E aí ele vai fazer o voto com a consciência dele. Não é imposto para que ele vote assim ou assado. Não existe nenhum tipo de pressão. Não, eu acredito que não. Eu tenho certeza que não. E aí, nesse cenário, o que eu quero te perguntar é o seguinte, aí a gente volta para o assunto de segunda-feira. Nós tivemos vereadores da base do governo que decidiram a abertura da CPI. Como é que a prefeitura enxerga isso? Vocês como políticos, agora você como político enxerga isso? Vereador que estaria nessa base e votou contrário a uma intenção do executivo. Olha, eu vejo assim que quem votou favorável, ele votou um pouco pela pressão que foi feita, na minha opinião. Não conversei com nenhum deles após a votação, que houve uma pressão popular, principalmente daquele pessoal que estava ali. Eu não sei, eu entendo quem votou favorável e entendo quem votou contra. Porque eu vi uma fala de um ou outro vereador, ele falou, olha, qual que foi o problema, o que essa CPI vai apurar? O que ela vai apurar? Eu acho ela muito subjetiva. Problema na saúde. O que é problema na saúde? Então, a CPI ela tem que ter um fato específico ali. Então, eu não sei qual é a intenção dessa CPI. Eu não sei qual que é a intenção do vereador que votou favorável. Vamos aguardar. Aí você já não está mais no governo, é difícil perguntar isso. Ô Borella, para esse ano então, as eleições desse ano, a gente falou que a saúde deve ser um tópico muito, muito estudado e muito falado aí nas eleições, mas o que você pode nos dizer, vamos lá, o que foi o ponto principal desses 7 anos, quase 8 aí de mandato do Dilador Borges? Aquilo que melhor se destacou, que você estava lá dentro e pode... Eu vou começar pela saúde. Porque é o maior problema. Se você olhar 2017 e ver o que é feito hoje, houve uma mudança significativa. Eu já falei das ambulâncias, tinha 2, hoje tem 8. Foi inaugurado UBS. Antigamente, para a pessoa pegar o remédio dela, ela tinha que vir aqui na Santa Casa, do lado da caixa d'água. Hoje, todas as UBS fornecem o remédio. Todas as UBS, inclusive aqueles controlados, os faixa preta. Porque todas as UBS hoje têm um farmacêutico responsável. Então, foram vários avanços que foram feitos na saúde. Então, é claro que precisa melhorar. Eu vejo que um ponto importante, inclusive, ontem na reunião lá no Verde Parque, foi o que uma mulher... Verde Parque, foi o que uma mulher falou para mim. Ela disse o seguinte, a gente chega lá para ser atendido na UBS e tem uns funcionários que não atendem a gente bem. Então, na minha opinião, está faltando um pouco de humanização, de um pouco de empatia. Aquela pessoa que procura um equipamento de saúde, ela não vai lá porque ela quer, ela vai porque ela está com um problema. E, às vezes, uma simples conversa resolve o problema dela. Então, a gente tem que fazer um atendimento bem feito, receber aquela pessoa bem. Foram criados alguns mecanismos, por exemplo, remédio em casa. Pessoas acima de 60 anos, ela recebe o remédio na casa dela. Ela recebe vacina na casa dela. Então, foram feitas várias coisas boas.
A gente recebe também, foi um assunto muito debatido na Câmara com relação à falta de remédio. Essa falta de remédio, Zé, eu não sei se aconteceu com você, mas eu acredito que sim. De você chegar numa farmácia e pedir um remédio, esse remédio não ter. Já aconteceu isso ou não? Já. Já acontece. Hoje nós temos na rede 327 remédios, 324. Desses 324 remédios, 90 é do dose certa, 94 dose certa. O que é o dose certa? O Estado que fornece. Hoje tem falta de 40, 50 desse remédio do dose certa. Por quê? E a prefeitura compra esse remédio, mas às vezes não tem no mercado. Porque se falta aqui em Araçatuba, falta em Birigui, falta no estado todo. Porque às vezes a própria indústria não está fazendo. Então, e a população ela não entende e eu concordo com ela. Ela quer resolver o problema dela. Hoje, na parte do remédio, a gente trabalha com 3 meses de estoque. 3 meses suficiente. E, às vezes, a empresa que é responsável, ela não entrega no prazo. Aí você chama o segundo, e aí já cria aquele problema danado. Então, a saúde foi muito bem, e vai ser no meu projeto que ela vai ser uma atenção especial, porque eu conheço, eu sei como é que funciona. Eu estou ali, eu acompanho de perto o problema da saúde. E vai ser um problema constante, porque a gente tem que correr atrás do prejuízo constantemente. Agora, vamos dizer, mas a administração do Dilador e da Edja não foi só saúde. Dá uma olhada nessa cidade, o que aconteceu. O que foi feito de avenida, o que foi feito de asfalto. Acho que nunca na cidade teve um programa de asfalto como teve nesse daqui. Problemas de galeria, foram milhões que foram gastos. Você pega aquela região do Jussara, do Esplanada, onde o pessoal inundava. Eu fui 8 anos da Defesa Civil e várias vezes a gente foi lá, porque chovia e aquele pessoal perdia tudo. Então vai ver, hoje você sumiu das redes quando chovia, que aquela região está resolvido. E várias outras. 2 de dezembro, que hoje virou cidade ali, a própria Pompeu, que foi a obra mais enigmática aqui, que vários prefeitos tentaram e não conseguia. Então, foi um avanço nessa parte que aconteceu muito grande, Zé, muito grande. Tá, esses os destaques positivos. E o que não foi possível, que você consegue... Difícil, eu sei, porque você está na pré-candidatura. Mas assim, o que foi o ponto negativo que você acha que faltou uma atenção melhor nesses 8 anos? Eu não diria ponto negativo, eu falo prioridades. Então, veja bem, uma cidade, para ela viver harmonicamente, ela tem que ter saúde, segurança e lazer. Ela tem que ter, essas 3 coisas precisam caminhar junto. Então, eu acho que ficou um pouco, não diria um defeito, não diria um problema, mas não foi priorizado. Você vê, a parte de lazer, as praças ficaram um pouco para trás. Não conseguimos... Estão perguntando aqui sobre a Cidade da Criança. Cidade da Criança está... Até ontem eu fui lá. O Bosque é um lugar maravilhoso, é um lugar que dá para você passar um fim de semana muito bom, principalmente quem tem crianças. E ali, infelizmente, nós não conseguimos realizar. Então, eu diria que essa parte de lazer foi uma coisa que faltou um pouquinho, uma revitalização. Hoje está sendo feita, mas... poderia, na minha opinião, ter sido feito um pouco mais. Para encerrar, vamos com algumas perguntas que estão mandando aqui no WhatsApp. Primeira pergunta, quem manda, deixa eu ver aqui, quem mandou é o Paulo. Paulo, final do telefone 00. Bom dia, Zé Valdo, queria perguntar pro Borella, o valor, ele fala PIB, mas o valor repassado para Araçatuba. E se esse valor repassado é justo para a cidade e para Santa Casa, se tem como aumentar o valor repassado? 1 bilhão, né, para esse ano que vem? Do que o valor que vem de orçamento. O orçamento é 1 bilhão. Bilhão. Só que esse valor é estimado, né? Tá. Não é uma coisa que às vezes não se realiza. Pode ultrapassar, como ele também pode ser inferior. Mas é 1 bilhão. Para aumentar para Santa Casa? É possível? Não. É a pergunta dele. Não tem como. A Santa Casa, ela é estadual. É o Estado que gere a Santa Casa, né? Estão perguntando da Cidade da Criança, tem mais uma mandando mensagem aqui, tem previsão de entrega? Tem, a Cidade da Criança, ela foi feita com a verba não do município. Então, ela foi feita em algumas fases. A primeira fase
eles têm que terminar agora, no final do mês. E depois vai vir uma nova fase, que são outros prédios que serão construídos. Pergunta boa do Carlos, do Márcio Moreira, e deveria ter feito. A gente falou do Flávio Salatino com relação à manifestação dele de ser oposição. E o fato do Carlos Hernandes de ter participado de 2 governos do Cido Sério, que em tese vocês foram oposição ao Cido Sério, o Carlos Hernandes estaria aí compondo o grupo de vocês. Também não dá uma contradição? Olha, eu acredito que não, Zé. Eu acho que, na verdade, ele fez parte, assumiu algumas vezes a prefeitura, fez um trabalho. Eu não vejo dessa forma, não. Tá, motorista de aplicativo. Jorge Moisés, sou motorista de aplicativo aqui em Araçatuba. Gostaria de saber se tem algum projeto em relação aos motoristas de aplicativo, como pontos de apoio em locais exclusivos para embarque e desembarque, alguma coisa nesse sentido? Muitas perguntas, viu, gente? Não vai dar para falar de esse tudo, viu? Dos aplicativos aí, até foi feito um projeto de lei que nós reunimos aí com alguns motoristas de aplicativo, algumas reivindicações que eles fazem, foi colocado, inclusive, após a gente ter até feito o projeto de lei, eu ainda estava na prefeitura, houve aí um certo questionamento de um outro grupo, e a gente vai dar mais agora não, eu não estou mais lá, então não vou dar nada, mas está sendo feito um reajuste para que se faça uma legislação, para que um grande questionamento deles, que eles pedem muito, é para que os aplicativos, todas as festas grandes aqui, vem gente de todo lado. Então, nesse projeto de lei, daria uma garantia maior para esse pessoal, uma maior segurança. Inclusive, uma das propostas é que os carros de aplicativo tenham um QR Code e que a gente consiga verificar e esteja todos os dados do motorista ali, para dar uma segurança para aquele usuário que utilizar o veículo. Então, pode completar. Então, tem esses projetos aí com relação. E também o que é um pedido deles, justamente o que você disse, principalmente aqui na área central, onde é um dos pontos que mais se pega passageiro, ali perto da Riachuelo. Então, o Coronel Osni, ele está acertando para que seja feito um local ali, para que eles possam embarcar e desembarcar usuários. Usuários dos motoristas de aplicativo aí, dos aplicativos. Só para fechar, vamos fazer mais uma pergunta. O Luiz Castro, que tem muita gente mandando mensagem no WhatsApp realmente, mas com relação a investimentos para a cidade, trazer empresas para a cidade, se tem algo com relação a isso? Eu vejo assim, a cidade, ela tem que estar agradável, bonita, para que o pessoal se empolgue com a cidade. Quando você faz um grande evento como a BQM e vem gente de todo o estado, até do nosso país, se a cidade for uma cidade bonita, bem equipada, algumas empresas acabam se estabelecendo aqui. Nós aqui já estamos aí, o próprio frigorífico vai ser reaberto, não sei se você está sabendo disso. Já estão, inclusive, fichando os possíveis candidatos à vaga. Vão ser 120 novos empregos. Então, um frigorífico, acho que, salvo engano, Baby Beef, lá da região de Prudente, ele pegou essa planta e ele vai colocar em funcionamento. Onde vai ser? Não, onde que é? Aquele lá, o Mata-Boi. Sim. Então, ele vai ser revitalizado e vai começar a funcionar. E outra coisa, o parque industrial... Estou mandando aqui agora, inclusive, vagas de emprego aí, faqueiro, auxiliar de produção, de higienização, Better Beef, faça parte do nosso time, oportunidade de emprego aí. Se quem quiser enviar currículo, estão mandando agora pra gente. Recrutamento, depois eu vou mandar a arte ali pra Giovana, ela vai colocar nas redes sociais. Obrigado aí a quem mandou, foi o Alex Castilho, mas pode completar. Então, e outra coisa, o parque industrial, ele precisa ser melhorado, precisa ter asfalto para que traia mais empresa. Então, você tem que melhorar o ambiente para que novas empresas se estabeleçam aqui. Borella, já vamos chegando a 8h30, já 1 hora de papo do nosso xadrez político. Queria te agradecer pela vinda aqui, muitas mensagens, infelizmente a gente não consegue fazer a leitura de todas elas, mas gostaria de deixar essa última participação sua aí para você mandar a mensagem sua para a população de Araçatuba e agradecer de novo sua presença. Bom, Zé, você pode ter certeza de uma coisa. A gente, quando eu coloquei meu nome, sabia meu nome à disposição para uma eleição, sabia dos obstáculos que a gente ia enfrentar, tenho conhecimento dos problemas da prefeitura, sei que não é fácil você resolver, todo dia surge um novo problema, e o gestor que estiver ali, ele tem que estar muito atento a isso, e com certeza eu vou continuar na mesma linha que hoje é traçado pelo Dilador e pela Edna, com muita honestidade, muita seriedade e sempre pensando na população.
Um gestor, quando ele trabalha administrando uma cidade, ele trabalha para todas as classes. Ele trabalha para quem mora num condomínio de luxo, ele trabalha para quem mora nos bairros mais afastados. Então, essa é a minha proposta, melhorar a vida daquelas pessoas mais carentes, aquelas pessoas mais vulneráveis. Então, isso daí é o meu propósito e é isso que eu vou fazer. Só para fechar, que surgiu uma pergunta agora na sua fala. Você conversou bastante com a Edna, se o Republicanos fechar com o teu partido, a Edna faz campanha para você? Ela falou com você sobre isso? Olha, eu falo o seguinte, a Edna está com o nosso grupo. Isso eu posso dizer com certeza. Eu e a Edna temos um relacionamento muito bom mesmo. Ela não tem nada contra a minha pessoa e eu nem nada contra ela. Inclusive, ela é vizinha minha, mora aqui uma quadra da minha casa, mora no mesmo bairro meu. E eu conheço a Edna há anos. É uma amizade boa. Ela foi, até no meu TCC, ela foi banca do meu TCC quando eu fiz Direito. Então, a amizade que eu tenho com a Edna não é de hoje. Não entrei na política, são de anos. Então, a Edna está com a gente e eu respeito qualquer atitude da Edna, porque ela é uma pessoa que merece respeito dessa cidade. Tá aí, Deocleciano Borella, mais um entrevistado aqui no nosso Xadrez Político. Queria agradecer a presença do Borella e a todos que nos acompanharam aí aqui no Jornal de Verdade nessa manhã. Lembrando, dos pré-candidatos, então, recebemos vários aqui nos estúdios do Grupo Tati. Estamos só aguardando a confirmação por parte da candidata a vice-prefeita com o Lucas Zanata, que foi convidada já para vir aqui. Vamos ver se a gente consegue agendar a dona Marionice para quarta-feira que vem. Aí encerraríamos esses anunciados pré-candidatos e todas as nossas entrevistas estão à disposição de você, ouvinte, lá no YouTube da Cultura. Tem uma playlist chamada Xadrez Político, tem entrevista com Lucas Zanata, Felipe Fornari, Cito Saraiva, várias outras personalidades, você acompanha todas lá e também no Spotify da Cultura em formato de podcast, acompanhe lá, tá bom? Rápido intervalo comercial aqui no Jornal de Verdade, a gente volta já para fechar no nosso último bloco as últimas notícias do dia. Continue aqui nos 95,5 do seu rádio. Ele não sabe de nada, mas desconfia de muita coisa. Jornal de Verdade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Chapa Quente. Agora na Cultura FM. Educação começa em casa. Proteção também, com Mônica Schoen-Kaimen. Adolescentes podem namorar adultos? É crime ou não é crime? Ainda que não estejam incluídos na Lei 12.015 de 2009, adolescentes de 15 a 17 anos também estão em fase de amadurecimento, aprendendo a lidar, a se relacionar com o mundo. Diferente de pessoas adultas que já passaram por esses aprendizados, adolescentes ainda estão construindo essa bagagem. Logo, existe um desequilíbrio de referenciais que coloca o adolescente necessariamente em uma condição vulnerável. É dever do adulto proteger e colocar os direitos de crianças e adolescentes acima de seus desejos e dizer não para esse tipo de relação. Você ouviu na Cultura FM. Educação começa em casa. Proteção também. Com Mônica Schoen-Kaimen. Agora, vamos falar sobre saúde e o plano ideal para toda a sua família. O Plano Santa Casa Saúde de Araçatuba agora atende por SC Saúde, para que você não tenha dúvidas sobre a exclusividade dos serviços prestados. Atendimento hospitalar e pronto-socorro com médicos 24 horas, incluindo plantão pediátrico. Internação com estrutura confortável, com climatização, frigobar e televisor. Ambulatório e laboratório próprio para sua maior comodidade. O Plano SC Saúde conta com mais de 800 credenciados em nossa região, tanto nos consultórios e clínicas médicas, quanto hospitais e prestadores conveniados. E agora, uma grande novidade. O Plano SC Saúde está inaugurando o Núcleo de Apoio Infantil, um espaço dedicado ao aperfeiçoamento, desenvolvimento e cuidado de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, que conta com uma equipe multidisciplinar nas áreas de neurologia, fonoaudiologia,
odontologia, psicologia e terapia ocupacional. Plano de Saúde SC Saúde. 18 3607 2720. Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 1092. Ou acesse scsaudearacatuba.com.br. O momento de fazer história chegou. As inscrições para o vestibular de medicina do Unisalesiano Araçatuba já estão abertas. E atenção, a prova será realizada no dia 29 de junho, às 13 horas, horário de Brasília. No Unisalesiano Araçatuba, você contará com uma equipe de professores dedicados e uma infraestrutura de ponta, garantindo uma formação de excelência. Chegou a sua vez de ingressar no curso de medicina e transformar seus planos em realidade. Unisalesiano Araçatuba, multiplicando sonhos. Você, servidor municipal de Araçatuba, tem mais uma opção. Em parceria com a Santa Casa Saúde, o Cisema lança o Plano de Saúde Ambulatorial. Faça sua adesão até 5 de julho sem carência, a partir de R$ 56. Mais informações, procure o Cisema, Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Cisema, sempre ao lado do trabalhador. Vila Madalena.